E aí, pessoal, vamos para mais um bloco da aula para falar sobre parada cardiorrespiratória na pediatria. Então, nesse momento, vamos falar sobre suporte básico, sobre o início da ciência da reanimação e, no fim, a gente vai entrar no suporte avançado. Então, inicialmente, vamos entender o seguinte. A parada cardiorrespiratória na pediatria tem seu atendimento dividido em dois momentos. O primeiro momento é o suporte básico de vida, sem muito, digamos assim, dispositivo além do reanimador, além da identificação e, na maioria das vezes, só com o DEA. E a gente tem um suporte avançado de vida, quando temos dispositivo de via aérea, dispositivos de acesso, drogas. Então esse suporte é um pouco mais realmente rebuscado. A pediatria tem outra coisa interessante, que é o aviso que vai parar. Como assim, Felipe? Nós temos na pediatria, em geral, a parada cardiorrespiratória como resultado final de um quadro de insuficiência respiratória ou de choque que não foram tratados de forma adequada. Por isso que eu digo do aviso. A gente sempre tem na pediatria uma situação clínica que, se fosse diagnosticada de forma precoce, ela conseguiria ser resolvida, evitando que o paciente evoluísse para a parada cardiorrespiratória. Já que as paradas súbitas, que são mais comuns nos adultos, aqui na pediatria, elas não são comuns. Então, a grande maioria, não posso falar todas, mas a grande maioria, você consegue realmente prevenir a parada, fazendo um tratamento, um diagnóstico precoce de situações de insuficiência respiratória e de choque. Para toda a aula de parada cardiorrespiratória na pediatria, seguiremos as recomendações do PAUS, que é a ciência maior, a referência maior sobre esse assunto. E o PAUS, por sua vez, ele diferencia os pacientes com base nas idades. É um tanto quanto estranho, porque a gente utiliza esses mesmos nomes em idades diferentes para outras situações clínicas. Mas para a parada cardiorrespiratória, você vai considerar como bebê crianças menores de 1 ano. Crianças entre 1 ano até a puberdade. E os adultos, então, seriam aqueles pacientes que já entraram na puberdade, já possuem caracteres sexuais secundários. Então aqui na aula eu vou falar de quem? De bebê e de criança. Adulto vai ser coberto lá por Dr. André Lafayette, porque aqui a gente tem algumas particularidades. Antes de a gente ir para a ciência em específico de como fazer a reanimação pediátrica, vamos falar dos elos da cadeia de sobrevivência. São 6 elos que conjuntamente têm que objetivos? Aumentar as taxas de sobrevida após a parada cardiorrespiratória e também, pessoal, melhorar naqueles pacientes que sobreviveram a sua qualidade de vida, o seu prognóstico. Então não é só o paciente sobreviver, é o paciente sobreviver com qualidade de vida. Esses elos vão ser reconhecimento precoce e prevenção dessas situações clínicas, principalmente na pediatria, na tentativa de você diagnosticar precoce e tratar choque, tratar insuficiência respiratória antes do paciente parar. Você vai ter também o rápido acionamento do serviço médico de emergência, no caso, por exemplo, de situações extra-hospitalares, o SAMU, e no caso intra-hospitalar, os times de resposta rápida, o TRR. O terceiro elo seria a ressuscitação precoce de alta qualidade no local do evento. E o quarto elo seria o suporte avançado de vida. Mas naquelas situações extra-hospitalares, isso também pode envolver uma rápida estabilização do paciente e transporte naquelas unidades de atendimento avançado. O quinto elo seria os cuidados integrados após a parada cardiorrespiratória. E o sexto elo seria a reabilitação, a recuperação do doente. Então, tudo isso com o objetivo de fazer o paciente sobreviver e sobreviver com qualidade. Agora entrando em específico no suporte básico de vida da pediatria, que ele começa quando? Imagina, quando é que eu começo o suporte básico de vida? Quando eu identifico se meu paciente teve um colapso. Então, quando eu encontro um paciente colapsado, a primeira coisa a ser feita, antes de você chegar perto do doente, é verificar a segurança do local. Então, você vai ver se aquela rua consegue ser segura para você atender. Se você está, por exemplo, num ambiente que está caindo, está desmoronando, você tem que tirar o corpo antes de fazer isso. Então, você tem que verificar a segurança do local antes do atendimento. Sempre. A prioridade é a segurança do reanimador e, obviamente, de todo mundo que está envolvido naquela assistência. Tem que se cuidar antes de cuidar dos outros. A outra coisa, pessoal, segundo ponto é, se você encontrou um paciente em colapso, é verificar se ele responde. Então você checa a responsividade, seja batendo nos pés, no caso de bebês, seja chacoalhando os ombros em crianças. E nesse caso de checar a responsividade, é o seguinte, se ele não responde, ou seja, ele está arresponsivo, você chama ajuda.
Felipe, eu chamo ajuda ou você pede para quem estiver perto de você chamar ajuda? Porque o outro passo que deve ser feito quase que concomitantemente é a avaliação do pulso e da respiração. Então eu vou avaliar o pulso e a respiração também, pessoal, de modos conjuntos. Então eu tenho 10 segundos para fazer essa avaliação. Onde é que eu posso checar o pulso? Nos bebês eu vou avaliar o pulso braquial e nas crianças pulso carotídeo e pulso femoral. Lembrando do seguinte, que nesse momento que você está checando o pulso do doente, você está olhando se existem movimentos respiratórios ou não. Com essas duas avaliações, a gente consegue definir a conduta. Se você tem um paciente que tem pulso, que tem uma perfusão ainda preservada, mas a respiração é inadequada, qual é a minha conduta? Ventilações de resgate. Essas ventilações de resgate vão ser aplicadas na frequência de uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Caso você encontre um paciente que tem respiração inadequada, mas agora tem a frequência cardíaca abaixo de 60, sinais de hipoperfusão e não responderam à ventilação de resgate, ou o meu paciente não tem pulso central, ou você não conseguiu avaliá-lo, está indicado a ressuscitação cardiopulmonar. Então vejam, se a respiração está inadequada e meu paciente ainda tem pulso, o que eu faço? Ventilação de resgate. Se eu fiz a ventilação de resgate e o meu paciente não teve melhora, o que eu faço? Ressuscitação cardiopulmonar, considero ele parado. Assim como eu considero parado, se meu paciente não tiver pulso, não tiver respiração. Então é a tríade de avaliação: responsividade, pulso e respiração. E se meu paciente estiver parado, o que eu faço? Reanimação. E a reanimação, ela vai ser uma sequência de mnemônico CAB. O que é o CAB? Compressão torácica, que a gente vai falar agora. O A de manutenção da via aérea pérvia e o B vai ser as ventilações. A única situação em que a sequência CAB ela é modificada vai ser no afogamento. Porque no afogamento, nós podemos fazer, ainda em água, inclusive, as ventilações de resgate. Então, o A e o B, eles entram antes das compressões. Mas, de novo, é uma especificidade nessa situação clínica. Mas voltando um pouco sobre compressão torácica, o objetivo nosso durante a reanimação é aplicar compressões torácicas de alta qualidade. Para dizer que as compressões torácicas são de alta qualidade, algumas características precisam ser atingidas. A primeira característica é que essas compressões precisam ser fortes. O que é ser uma compressão forte? Ela deprimir 1/3 do diâmetro do tórax anteroposterior, que seria mais ou menos 4 centímetros nos bebês, 5 centímetros nas crianças e de 5 a 6 centímetros nos adolescentes. Outra característica seria que a compressão fosse feita no local correto, ali no terço inferior do tórax, livrando, pessoal, sabe o quê? O apêndice xifoide. A outra característica de compressões rápidas, numa frequência de 100 a 120 por minuto. E, obviamente, que a gente, durante as compressões, a gente permitisse o retorno do tórax até a aplicação de uma nova compressão. Existem outros parâmetros hoje que estão sendo aplicados e nessa situação a gente precisa falar da fração de compressão torácica. O que é a fração de compressão torácica? Essa daqui é você colocar o tempo utilizado para a compressão torácica dividido pelo tempo total de reanimação. O ideal é que o tempo comprimindo o tórax durante a ressuscitação seja de 80% ou mais. Mas torna-se aceitável se as compressões elas ficam por um tempo mínimo de 60%. Então, esse daqui seria os nossos objetivos. Aqui está uma imagem esquemática mostrando a compressão, tanto com a técnica dos 2 polegares, que a gente falou no período neonatal, que pode ser feita também nos bebês, principalmente quando você tem 2 ou mais socorristas. E aqui, as compressões com os dedos. Essas daqui, em geral, feitas quando só tem um socorrista, tá? Então, tem essas características que a gente precisa seguir para caracterizar uma compressão torácica como tendo alta qualidade. Felipe, vamos lá agora para as outras 2 etapas, vias aéreas e ventilações. As vias aéreas, que seria o A do CAB, é justamente para você mantê-las abertas, mantê-las pérvias. Então, quais manobras eu posso fazer? A elevação do queixo, que seria basicamente a elevação do queixo já com a leve extensão da cabeça. E também existe possibilidade de fazer uma anteriorização da mandíbula, quando a gente pega aqui o ângulo da mandíbula e o movimenta anteriorizando.
na tentativa de abrir essas vias aéreas para facilitar as ventilações. E essas ventilações, elas são aplicadas com bolsa, válvula, máscara, da mesma forma que a gente disse na reanimação neonatal. Existem algumas características das máscaras faciais que a gente vai precisar respeitar. Por exemplo, a gente vai preferir uma máscara facial que tenha material transparente, para que a gente observe se existe secreção, corpo estranho nessa criança. Seja alcochoada para que não haja trauma na aplicação da ventilação e que você faça uma boa vedação. Como é que é feita essa vedação? É a regra do C e do E. Então a gente vai pegar o C para aplicar uma pressão contra a narina e a boca do paciente e o E para fazer, ó, aquele movimento na mandíbula. Então vem aqui, ó, E e o C. Então, essa é a técnica da ventilação. Felipe, todas as vezes que a gente pensa, né, na máscara, o que seria então a máscara ideal, além de ser material transparente e acolchoada? Seria aquela máscara que cobre nariz e boca, mas sem passar do queixo, porque senão vai ter escape, e sem ser muito grande que perca ar aqui em cima. Então, a gente realmente precisa escolher o melhor material para aquela criança. E quando você vai aplicar as ventilações, essas precisam estar sincronizadas com a compressão. O que seria essa sincronização? Seria a sincronização com base na quantidade de socorristas. Então, se você tem apenas um socorrista, seriam 30 compressões para 2 ventilações. E se você tem 2 ou mais socorristas, essa frequência é de 15 compressões para 2 ventilações, em ciclos que devem durar 2 minutos. Então, a cada 2 minutos, deveria haver a troca dos cuidadores. Então, quem estava na compressão, que é uma situação que cansa mais, deveria trocar com quem está na ventilação. E se você tiver 3, 4, 5 socorristas, ficarem trocando as posições para que ninguém canse. Além dessas trocas, tem que lembrar que nesses 2 minutos, deveria haver o quê? Checagem de pulso, checagem de ritmo, porque estão lá naquela sequência de avaliação do paciente que está parado. Então, a cada 2 minutos, troca, checa pulso, checa ritmo, até mesmo para avaliar se o paciente voltou ou não. Ainda aqui, no suporte básico de vida, a gente precisa comentar sobre a obstrução de vias aéreas superiores por corpo estranho. É um evento mais comum em crianças menores de 5 anos, mas 65% desses casos ocorrem em crianças menores de 1 ano. Para pensar nessas situações clínicas, a gente tem que ter um quadro clínico o quê? Compatível. Isso vai desde uma história clínica que é plausível de ter tido uma obstrução de vias aéreas, como é o caso de uma criança que estava comendo, ou às vezes uma criança que estava brincando com algum objeto de pequeno tamanho. Tem um quadro clínico de início súbito, em que o paciente pode ter tosse, pode ter estridor e até mesmo broncoespasmo. E na hora que você vai definir a conduta na obstrução de vias aéreas superiores por corpo estranho, você precisa fazer primeiro o questionamento sobre a consciência. Se o seu paciente está consciente, avalie se ele tem tosse, choro ou fala presentes. Se houver essa situação, estimule a tosse, na tentativa que ele sozinho faça a expulsão do corpo estranho. Porém, se o seu paciente está consciente, mas ele não tem tosse, não tem fala, não tem choro, sabe o que é que tu vai fazer? Ajudá-lo. E como é que você ajuda? Você vai ajudar de modo que você simule a tosse do paciente. Então, se for menor do que 1 ano, você vai fazer 5 tapas nas costas, como está sendo mostrado aqui, na região interescapular, e depois vira a criança e faz 5 compressões. E você vai fazer isso até que o corpo estranho seja expulso ou até que o paciente fique inconsciente. Porque no paciente que tem uma obstrução de via aérea superior para o corpo estranho e fica inconsciente, a conduta é ressuscitação cardiopulmonar, é o CAB, compressão, via aérea e ventilação. O outro paciente, que seria a criança de 1 ano ou mais, a manobra que simula a tosse é a chamada manobra de Heimlich, que é a compressão abdominal. Então, a gente faz uma força na região epigástrica e vai tentar fazer o auxílio para que o paciente expulse aquele corpo estranho. De novo, você faz a manobra de Heimlich e ele expulsa o corpo estranho, ok. Se ele fica inconsciente, já sabe, tem que fazer a RCP. Existe um questionamento interessante sobre
Tô observando o corpo estranho. O que eu faço? Tento tirá-lo, tá? Mas você vai tentar tirar se realmente houver a chance. Não é para colocar o dedo e ficar procurando esse corpo estranho, pois existe o risco de você mobilizar caso haja uma varredura às cegas desse corpo. Tranquilo? Então a gente acaba aqui essa parte de suporte básico de vida, de introdução, e vamos para o próximo bloco, o último bloco dessa aula, para falar sobre suporte avançado de vida.